Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. Prosseguem as audiências sobre o orçamento da Prefeitura para 2018. Hoje foi a vez dos secretários de Assistência Social e do Trabalho apresentarem as previsões de investimento. Frente em Defesa da Segurança Alimentar promove debate para discutir incentivos à agricultura urbana. O debate faz parte das comemorações da Semana da Segurança Alimentar. E a comissão especial que discute a modernização da iluminação da cidade ouve representantes de órgãos técnicos da Prefeitura. As audiências públicas para discutir o orçamento da Prefeitura para 2018 prosseguiram nesta quinta-feira. Dessa vez foram apresentadas as previsões orçamentárias para as áreas da assistência social e do trabalho. Veja na reportagem de Luciana Cabezieri. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos foi a primeira a apresentar as metas para 2018. A previsão orçamentária da pasta é de cerca de 60 milhões de reais. A subsecretária falou do déficit de 30 milhões e o impacto nas ações da secretaria. Com 30 milhões a menos, nós precisamos reordenar todo o orçamento para poder ver quais as ações que nós iríamos potencializar. Evidentemente, com o histórico que nós estamos tendo hoje na Secretaria, foram potencializadas as ações voltadas para a proteção especial de alta complexidade, que são as unidades de acolhimento. O secretário Pedro Fernandes, que assumiu o cargo recentemente, falou da necessidade de se reavaliar o orçamento e reformular as metas da pasta. Não adianta a gente ficar reclamando se a nossa realidade é uma realidade de crise financeira no país, não é específica do Rio de Janeiro. Todo mundo vem sofrendo esses cortes e a gente tem que se adequar a eles. A gente tem duas opções: ou fica se lamentando ou arregaça as mangas e vai trabalhar para encarar esses desafios. E é isso que a equipe tem feito e a gente vai buscar parcerias para compensar essas perdas orçamentárias que a gente, infelizmente, está enfrentando. Pedro Fernandes ainda ressaltou que a Secretaria vem trabalhando em parceria com outros órgãos. A gente está iniciando um novo censo para dar uma acompanhada nisso, mas antes da gente tirar as pessoas das ruas, ou querer tirar as pessoas das ruas, a gente tem que fazer com que os nossos abrigos sejam atrativos para eles. Enquanto a população estiver entendendo que é mais confortável e melhor dormir na rua do que dormir nos nossos abrigos, a gente não vai conseguir avançar. Então, por isso que antes de pensar em ampliar qualquer coisa, a gente tem que melhorar a nossa estrutura, melhorar os nossos equipamentos para fazer com que essas pessoas queiram ser abrigadas e, a partir daí, a gente trabalhar para reinseri-los na sociedade. O vice-presidente da comissão, vereador Otônio de Paula, questionou o atendimento de jovens e adolescentes em situação de dependência química nos abrigos. Existe alguma meta concreta na pasta de Vossa Excelência no socorro a essas pessoas envolvidas e escravizadas pela dependência química? A ex-secretária de Assistência Social, a parlamentar Tereza Berger, criticou a redução do orçamento da pasta para 2018. Entramos com um orçamento 20% menor em relação a 2016 e as dificuldades foram muitas e eu vejo que as suas dificuldades talvez venham a ser maiores ainda, porque há mais corte no orçamento. Então, acho muito preocupante e só posso dizer o seguinte: o que nós vemos há décadas, e infelizmente, está se repetindo neste governo, é uma falta total de atenção com a assistência social. Já a vereadora Marielle Franco cobrou o funcionamento dos abrigos para mulheres grávidas usuárias de drogas. Nossas análises do orçamento primeiro, de uma indignação quando a gente vê zerada ou muito abaixo da meta a referência à política pública para as mulheres, que hoje está sob sua responsabilidade. E, no outro sentido, fazer coro e fazer eco ao que a ex-secretária Tereza Berg já apresentou, da vulnerabilidade das meninas adolescentes e do atendimento importante da Casa Elos. Na compreensão do que a política pública para a população em situação de rua deve ser formulada, executada, monitorada pelas diferentes secretarias e com participação da sociedade civil, nós solicitamos à Secretaria a instituição de um comitê intersetorial da gestão da política pública para a população em situação de rua. Em seguida, foi a vez da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, que conta com um orçamento de 85 milhões de reais, a fazer uma previsão orçamentária para o próximo ano.
Clarissa ainda destacou a manutenção e ampliação de programas como as naves do conhecimento e os restaurantes populares para o próximo ano. Na área de emprego, nessa crise e a vulnerabilidade que a cidade do Rio, os trabalhadores da nossa cidade enfrentam, a oferta de intermediação de mão de obra através dos postos de trabalho do município e a previsão de ampliação em mais 2 postos de trabalho para o próximo ano, assim como uma forma de financiamento de microempreendedores na cidade do Rio de Janeiro. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nessa quarta-feira. Secretaria de Urbanismo apresenta programas e metas para o Plano Plurianual e Orçamento de 2018. Projeto de lei do vereador Dr. João Ricardo determina a realização de exames pré-nupciais na rede municipal de saúde. Proposta do vereador Marcelino da Almeida proíbe a cobrança de taxa de desperdício em bares e restaurantes. E por iniciativa do vereador professor Célio Luparelli, Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao escoteiro Kleber Braga e Ório Júnior. Um debate público promovido pela Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Alimentar discutiu nesta quinta-feira a necessidade de um projeto para incentivar a agricultura urbana. A ideia é dar apoio principalmente a pequenos agricultores espalhados pela cidade. A repórter Aline Bordalo acompanhou o debate. Cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a procedência dos alimentos. O consumo de produtos frescos e sem veneno vem crescendo, mas o governo não tem participado desta mudança. É por isso que os vereadores criaram a Frente em Defesa da Segurança Alimentar. Nesta quinta-feira, um debate público promovido pelo presidente da Frente, Renato Cinco, discutiu a necessidade da elaboração de uma política municipal para incentivar a agricultura urbana. Na cidade do Rio de Janeiro, este tipo de agricultura já é bastante praticado, principalmente na Zona Oeste. Em muitos casos, os pequenos agricultores são remanescentes de quilombolas, mas eles precisam de apoio financeiro, técnico. É aí que entra o poder público. Acho que, em primeiro lugar, o poder público e a cidade do Rio de Janeiro precisa reconhecer que existe agricultura urbana sendo praticada na nossa cidade, especialmente na Zona Oeste, e muitas vezes envolvendo populações tradicionais como quilombolas, por exemplo. Essa produção, ela é uma produção de qualidade, mas ela precisa de apoio do poder público, precisa de incentivos, precisa das compras governamentais. Por isso que nós criamos a Frente Parlamentar pela Segurança Alimentar e Agricultura Urbana. O subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Planejamento, Epitácio Brunet, e representantes de movimentos de agricultores participaram do debate. O subsecretário falou da urgência da criação de um conselho para elaborar um plano. Juliana Tangari, presidente do Conselho Rio, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, ressaltou a importância da ajuda dos poderes executivo e legislativo e da ampliação das feiras orgânicas para lugares de difícil acesso. Márcio Matos, do Programa de Agricultura Urbana, mostrou exemplos de lugares onde a agricultura urbana é incentivada e dá certo. Bernardete Montessano, da Rede Carioca de Agricultura Urbana, elogiou a iniciativa da Câmara, assim como Epitácio Brunet. Nós acreditamos que a política pública de agricultura urbana ela tem que ser uma política estratégica, ela não pode viver de sazonalidade. E ela pode ter uma importância grande, inclusive, para a geração de renda das famílias, ou seja, um encontro de várias agendas positivas que a gente acha que deva ser. E saudar aqui a iniciativa da Câmara Municipal, porque isso é um encontro entre a proposta que a Câmara está trazendo, para que nós possamos fazer juntos com a sociedade civil, a Prefeitura e a Câmara Municipal, fazer com que agora a gente consiga decolar, inclusive formulando um plano de agricultura urbana para o Rio de Janeiro que nunca foi proposto. Pelo menos nos últimos 20 anos a gente não viu nada disso sendo proposto. Nós estamos principalmente dando voz a esses agricultores. A gente tem tomado uma série de iniciativas também de reconhecimento de feiras, como a Feira Cícero Guedes, a Feira de Campo Grande, mas a presença deles diretamente no Legislativo, fazendo o debate, trazendo as suas demandas, eu acho que é pelo menos o ponto de partida correto para a gente mudar essa história. Você confere agora o que foi destaque no Legislativo Carioca nessa quinta-feira.
Na sessão plenária desta quinta-feira, os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de lei da vereadora Luciana Novaes, que define critérios para a instalação de dispositivos leitores de cartão nos ônibus do município. Gostaria de encaminhar pelo voto sim para este projeto de lei de minha autoria, porque essa padronização do leitor de cartão nos ônibus é extremamente importante para a autonomia dos deficientes visuais e das pessoas com nanismo, porque hoje em dia o deficiente visual precisa de ajuda para achar o leitor, já que em cada ônibus ele está num local diferente. E as pessoas com nanismo sofrem porque a maioria dos leitores de cartão estão muito altos ou depois da roleta, o que a impede de alcançá-los. Durante a sessão, os parlamentares se manifestaram contra a portaria editada pelo Ministério do Trabalho. Com a edição dessa portaria 1129, agora de 2017, nós percebemos que o governo federal, o Ministério do Trabalho, foi quem editou essa portaria, ele faz um retrocesso nesse procedimento. Por quê? Primeiro porque eles reduzem apenas a uma situação de que somente quando o empregado for submetido a impedido, melhor dizendo, de poder circular, do ir e vir, só nessas condições é que é considerado trabalho escravo. Nós fizemos uma moção contrária, né, a norma estabelecida pelo ministro do Trabalho, de número 1129, que cria uma série de restrições à fiscalização do trabalho escravo, nos colocando muito mal a nível internacional, com críticas da Organização Internacional do Trabalho, jornais internacionais dizendo que o Brasil foi o último país a revogar a escravidão e o primeiro a restaurar a escravidão. Então a Câmara de Vereadores, para nossa alegria, pela grande maioria dos seus vereadores, os dois únicos que não quiseram assinar, eu acho que respeitosamente pediram para ler melhor, entender melhor da matéria, mas todos os outros assinaram, né, numa demonstração que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro está atenta às questões nacionais, né, e se posiciona de forma radicalmente contrária a uma medida que fere direitos de trabalhadores e, mais do que isso, né, aumenta, né, a submissão de diversos trabalhadores à condição de trabalho escravo. E a comissão especial que discute a modernização da iluminação na cidade fez nesta quinta-feira a 4ª reunião. Dessa vez foram ouvidos representantes de órgãos técnicos da Prefeitura. Veja os detalhes com Simone Braga. A reunião mediada pelo presidente da comissão, vereador Rafael Aloísio Freitas, contou com a presença dos vereadores Alexandre Esquierdo e William Coelho. Na ocasião, foram ouvidos representantes do Tribunal de Contas, da Procuradoria e da Controladoria Geral do município. Todos responderam às perguntas feitas pelos parlamentares. Esclarecimentos foram dados a respeito do processo de contratação do Instituto. As informações que os vereadores solicitaram, algumas foram esclarecidas verbalmente agora, nesse momento. Outras demandarão da remessa de cópia de documentos, né? Nós vamos remeter, assim que os vereadores solicitaram, nós vamos remeter esses documentos sem problema nenhum. Eu fui convidada pela comissão para prestar esclarecimentos acerca do trabalho que a Controladoria faz, em especial da análise desse tema relativo à PPP, né, que vem sendo feita uma modelagem, né, relativa à iluminação pública. Foi explicada para eles a função da Controladoria, na análise de contratual, na análise das notas fiscais que são apresentadas, de prestação de serviços, tendo atendido ali ao que foi demandado, né, pelos nobres vereadores, e fico muito satisfeita em poder ajudar, e a Controladoria poder ajudar a Câmara, né, elucidando dúvidas, e estamos sempre à disposição aí de vocês para isso. O presidente da comissão, vereador Rafael Aloísio Freitas, fez um balanço da reunião e falou sobre os próximos trabalhos que serão realizados pela comissão. O importante foi que tivemos aqui os órgãos técnicos, né, que vão se debruçar também sobre esse estudo, sobre o possível projeto. A Procuradoria já deu os seus pareceres no início do processo e, como sempre envolve uma questão jurídica, a participação dela é fundamental. A Controladoria, porque nos momentos de liquidação ela precisa estar presente avaliando cada passo, e o Tribunal, como um órgão auxiliar, pode realmente também nos ajudar com todo esse passo a passo da possível PPP.
Então, assim, a gente vai receber agora o inteiro teor do processo administrativo que deu origem a esse estudo. Vamos fazer uma próxima reunião com os integrantes da comissão para que a gente analise essa documentação que vai chegar e aí então definir os próximos passos para que em algum momento tenha-se uma audiência pública marcada. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima!